Boa noite. Mais uma vez, pessoal, estamos aqui hoje, né, para darmos início a mais uma live, para nós batermos um papo, para a gente começar um bate-papo. Vai ser um bate-papo muito interessante. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vocês anotem, escrevam aqui, que a Bruninha está junto comigo, ela vai anotar, se der tempo a gente já responde todas as perguntas, né, Bruna? E se não der tempo, nós fazemos outra live para respondê-las, tá? E a gente está começando, né, uma maratona sobre a saúde mental. E a saúde mental esse mês, né, ele é dedicado à saúde mental, principalmente para adolescentes. E esse mês também é um mês especial, né? É um mês do Dia das Mães, então a gente tem alguns presentes para dar para o Dia das Mães. E nós resolvemos fazer essa maratona. Toda semana a gente vai trazer pessoas conceituadas, renomadas na área, para falar um pouco, né? Dicas sobre alimentação, que melhora a saúde mental, né? Dicas como a gente alivia as tensões, né? Para evitar problemas mentais. Nós vamos ter psicanalista, como o Dr. Vander aqui conosco, a doutora Elisa Maganha, uma grande psicopedagoga também, vai estar conosco. Carol Teófilo, obrigada pela presença de vocês, tá? Então, hoje nós vamos trazer uma convidada, que é a doutora Natália Lopes. Ela é psicóloga há 10 anos, especialista em psicologia analítica e gestão estratégica de pessoas. Ela ministra, às vezes, palestras, né, para gestante nos cursos oferecidos pela Unimed. E ela acredita que ter saúde mental é essencial para a qualidade da vida das pessoas. Então, eu gostaria de convidá-la, né, a doutora Natália Lopes, para que fale com a gente, que a gente possa falar sobre o que é saúde mental, quais os transtornos mais comuns, né, que acomete a mulher nesse período da gravidez, como que a gente deve cuidar da saúde mental na gravidez. Boa noite, doutora Natália. Conectou. Estamos conectando. Chegou. Conectamos. Oi, doutora, tudo bem? Boa noite. É um Boa prazer estar aqui noite. com vocês, compartilhando conhecimento, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma alegria para mim, principalmente estar falando com as mulheres, né? Que como nós, algumas sabem o que é ter filho, eu ainda não sei, mas pelos estudos, né? Tudo aquilo que eu venho acompanhando, a gente vai ter muito que conversar. Com certeza. Então, como a O doutora prazer é Cristina todo falou, meu. eu sou a Eu que Natália. agradeço. Eu agradeço, viu, de você ter aceito esse convite, né? Nessa maratona que nós vamos fazer nesse mês, falando sobre a saúde mental, né? Principalmente das grávidas, porque a gente acha muito importante, né? Porque uma grávida, ela não é só a vida dela, né? E sim, tem outra alma dentro dela, né? Que é outro Isso. nenê, outra alma, outra vida. Então é muito importante ela prestar atenção como que vai a saúde Uhum. mental dela, né, Natália? E assim, a gente pode ver, a doutora Cristina até pode confirmar isso, que anos atrás a saúde mental, principalmente das mulheres grávidas, não era muito valorizada. Isso vem uma demanda muito recente, que vem crescendo, e a gente já pode até falar de um pré-natal psicológico, onde as mulheres conseguem se observar, o próprio ginecologista, obstetra, trabalha esse lado com ela, né, de se conhecer, saber como é que tá as suas emoções, né? Então eu acho que é um tema muito importante e essencial, né? E o que é a saúde mental, né?
A saúde mental, ela é um estado de bem-estar psíquico, né, emocional. E então, para você averiguar, né, refletir sobre a sua saúde mental, você tem que pensar sobre como é que andam os seus sentimentos, pensamentos, o trabalho, né, a família, as relações. Então, tudo isso você tem que refletir. Ah, Natália, eu não estou dormindo bem, não estou me alimentando bem. Tudo isso vai afetar, né? Porque antigamente os estudiosos achavam que o homem era só o corpo, né? Não tinha emoção, não tinha sentimento. E agora a gente trabalha essa visão mais integrativa. Então, a saúde mental é esse bem-estar, esse conjunto de sentimentos, emoções e também o físico, né? Porque se você tá com uma dor, né, você fica Com mal certeza. demais, insuportável, né? Ainda mais se for uma dor intensa. Isso deixa Sim. as pessoas até mal-humoradas. Sim, porque, como você disse, um abraço, Daniela Clemente, obrigada pelo seu carinho. Realmente, Natália, essa coisa da depressão pós-parto, da melancolia, que a gente ainda vai falar alguma Uhum, coisa, né, sobre a saúde mental, sobre a depressão na gestação. Tudo isso é uma coisa que vem sendo estudado nessas últimas décadas, né? 10, 20 anos no máximo. Antigamente eles não prestavam atenção e hoje se fala muito em autoajuda, uhum, se fala muito para a pessoa se voltar internamente, né? uhum, Porque a saúde mental nada mais é do que ver como que as pessoas reagem, né, a determinadas experiências, aos desafios da vida, às mudanças da vida uhum. e como é que ela harmoniza essas ideias, né, e as suas emoções, do jeitinho que você Uhum, disse, né? Nós pensamos, depois nós sentimos e nós agimos, né? E isso uhum, interfere também até na saúde física, né? Por exemplo, exatamente. levando para uma pressão alta, além de afetar o bebê, que é um assunto que, Uhum, inclusive, nós vamos falar a semana que vem, né? Como que a uhum. saúde mental vai afetar, né, no comportamento do bebê. Porque como você colocou no início, né, a mãe ela tá carregando uma vida e isso impactando nela, consequentemente, né? Depois vocês vão discutir nas próximas lives esse tema. Mas é muito interessante isso que você colocou, porque saúde mental também está ligado com a forma como eu internalizo aquilo que me acontece. Então, por Isso. exemplo, se eu estou um pouco emocionalmente abalada, seja por um luto ou por qualquer dificuldade, eu vou internalizar determinadas mudanças na minha vida de forma trágica ou de forma mais sensível. Então, a saúde mental também está associada com isso, né? E hoje a gente está vivendo um momento aí um pouco inseguro, um pouco não, ouso dizer que muito inseguro, devido a essa crise, né, na saúde econômica, política, enfim. E isso traz, principalmente para quem está gestando uma vida, uma certa insegurança, né? Como que vai ser o meu futuro, né? O futuro do meu bebê, a questão da saúde, né? Então é muito importante você cuidar, né? Ficar de olho com os excessos, porque a gente sempre tem um pouquinho de ansiedade, isso é comum, né? E é até Com bom que cer- tenha, né? Porque É, isso com faz a cer- gente programar, planejar o parto, né? Desejar, né, a criança, expectar, esperar, né? Só que tudo que é exagero faz mal, né? Os exatamente. excessos. Amanda Porto, um beijinho. Então, como você está falando, né? É bom a grávida saber do seguinte: primeiro, que a incidência ela realmente acomete, os estudos comprovam, né? Que 25% das grávidas. Agora, de uma forma geral, todas as gestantes, né? Eu já passei por isso, e todas as gestantes, por causa de problema hormonal, às vezes preocupação financeira, como você falou, né? Como que vai ser o parto,
uma série de incertezas e preocupações que acaba te levando à ansiedade, deixar você nervosa, uma pessoa ansiosa. Mas é bom saber, a grávida precisa saber que essa coisa leve, ansiedade leve, né? Uma tristeza, uma mudança de humor, coisas leves não causa, não afeta o bebê. Realmente Isso, são coisas duradouras e muito intensas. E que é muito exatamente. importante, porque o bebê, ele não sabe diferenciar. Eu gosto de estar sempre falando isso, sabe, Natália? O bebê não sabe diferenciar se é com ele ou com a mãe. O bebê sente quando a mãe está triste, o bebê sente quando a mãe está alegre. Só que ele acha que é com ele. Ele não sabe por que a mãe está triste. Então, é muito importante que a mãe diga para o bebê: olha, meu filho, minha filha, né? Hoje a mamãe está triste porque a mamãe brigou com o papai, porque a mamãe está preocupada com a vovó, ou porque a mamãe, sabe? Quer dizer, dizer o porquê, dialogar com o nenê e explicar o porquê do motivo que ela está daquele jeito. Isso é muito importante, sabe? Porque senão o bebê acha que ele não, o bebê não vai assim, ele vai sentir e isso fica no inconsciente do bebê, entendeu? E isso ele leva para a vida adulta, mas no inconsciente, ele não tem consciência de nada. A criança nasce e não tem consciência de nada, mas fica gravado no inconsciente. Então é É, muito importante, eu gente. acho que essa Quem está questão, grávida, presta atenção nisso. Fala com a mãe, fala com o eu acho, bebê, aliás. isso aí é muito interessante, porque quando a mulher fala com o bebê, ela está inscrevendo o bebê na questão do desejo dela. Isso também psiquicamente é muito importante, né? Para quem estuda Uhum. psicanálise, né, a fundo, sabe o quanto que é importante esse diálogo, essa construção de sonhar com o bebê, né, de imaginá-lo, de conversar, né? Então, tudo isso tem a sua importância também na questão psíquica, né? Agora, assim, uma coisa que eu acho importante falar, que a doutora Cristina acabou de colocar, é a questão da culpa, né? Porque às vezes a mulher está mais sensível e bate, nossa, eu não posso sentir isso, vou passar para o bebê, e logo ela Uhum, já se uhum, sente culpada. Então, uhum, trabalhar muito isso, porque vão ter oscilações aí de sentimentos, muitas vezes aí de humor, né, nesse momento, uhum, que às uhum. vezes são intencionais. E não significa que o bebê vai carregar Que vai isso, que passar para o depois bebê. vai ser culpa Isso. sua, né? Uhum, Então, uhum. Sim. eu acho muito Uhum. importante falar sobre isso, né? Porque eu acho que a mulher, ela já traz uma culpa de antes, né? E aí vem, de Sim. repente, a gravidez e eu não posso sentir, porque senão meu filho vai nascer com problema, eu não posso ter isso. Então, isso Sim. também pode gerar muitas É, ansiedades. tomar muito cuidado Pode com essa culpa colocar. mesmo, né? Uhum. Milton Gama, um abraço. Raquel Rezende. Ok. Agora, é importante, né? Existe aquela maternidade que a gente fala que é ideal, né? Isso. E existe uma diferença com aquela Uhum. ideal e real, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. É, eu acho que é um tema também importantíssimo, porque a gente vem de uma construção aí que a mãe tem que ser perfeita, que ela tem o instinto materno de saber pegar, de saber cuidar, de saber amar, né? De já amar. E às vezes tem mulheres que têm dificuldade, né? Que não vai ter aquele parto todo romântico, como a gente vê em alguns filmes ou em novelas, ou às vezes até conversando com amigas, né? Poxa, minha amiga, o parto dela foi assim, o meu foi completamente diferente, e às vezes a mulher tende a se estranhar ou até se culpar e se cobrar por isso. Então, a maternidade ideal, ela está muito ligada a essa imagem aí que foi construída, né? Da mulher, que ela tem que saber amar, acolher, que ela já é mãe, né? Já nasceu já com o instinto materno. Então, esses tipos assim de conceitos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mulher acaba tomando aquilo para ela
E aí acontece isso que a gente está conversando. De repente eu me deparo com uma gravidez totalmente o contrário do que eu tinha pensado que era, totalmente o oposto do que a minha mãe teve, do que os meus amigas tiveram. E isso pode ser muito frustrante para a mulher, né? Porque a gravidez é um monte de emoções que vai envolver, inclusive emoções da sua relação com a sua mãe podem vir à tona. Então é uma mistura de emoções que às vezes a gente entra num jogo aí social, onde é imposto que a mulher tem que ser mãe, que tem que ser dessa forma, e às vezes tem mulher que tem uma experiência ruim com a maternidade. Isso precisa ser dito, né? E eu acho que é É a importante falar. expectativa, né? É aquela Isso. expectativa muito intensa, né, Natália, que acha porque muitas vezes conduz, ela acha, gravidez, uma gravidez não é igual a outra, né? Já começa por Uhum, aí. E a outra coisa também, que uma grávida não é semelhante à outra, né? Existe uma uhum, série de fatores aí que influenciam durante a gravidez, inclusive ao parto. E isso é uma das grandes causas que eu estou desenvolvendo um trabalho sobre depressão pós-parto. Brevemente eu vou trazer esse trabalho, eu estou elaborando ela bem profunda, de uma forma bem profunda, e a gente vê que, principalmente as mulheres que tinham muita expectativa, aquela ilusão de que tudo, sabe, aquele brilho, e depois encara o pós-parto de uma vez daquela forma, ela fala, poxa, e daí vem a depressão pós-parto, né? A melancolia, a depressão e às vezes até uma psicose, que é uma coisa mais grave. uhum, Então, é muito importante isso, né? Que aquilo que a gente programa é aquilo né? que não é bem exatamente aquilo que a gente uhum. projeta no nosso interior e aquilo que é real, né? É. Então, isso é muito importante. E existe, assim, muitos transtornos, né? Os mais comuns que acometem as mulheres, na sua experiência, né, de consultório, é, você coloca assim, qual seria o mais importante transtorno que a grávida possa É. ter? De acordo com as pesquisas, é a depressão pós-parto, né? Mas a gente vê muito o baby blue, que é aquela tristeza materna, que é o que você acabou de descrever. A mulher tem aquela expectativa, né? Ela tá lá com a barriga, com o corpo diferente. Depois ela vai, tem o bebê, de repente o corpo já tá de outro jeito, o bebê tá lá, ela tem que dar conta do bebê, da família, de toda aquela situação nova, que não deixa de ser nova. Isso pode gerar uma certa instabilidade emocional, uma certa tristeza, né? Mas sempre lembre-se, né, do que eu vou falar. Tudo a gente olha pela intensidade, porque a tristeza materna ela vai variar até uns 15 dias ali, né, depois do parto. Então, nada muito intenso. Você consegue cuidar da criança, você consegue se alimentar, né? E tudo sempre comunicando ali com o médico, né? Falando das suas emoções. Isso é muito importante, gente. Quando a gente fala de saúde mental, ter um apoio, ter alguém com que você possa falar das suas emoções, falar das suas preocupações, né? Alguém de confiança. E isso também, depois do parto, é muito importante. Então, a depressão, ela é uma tristeza mais intensa, né? E ela pode limitar a mulher ali, né? Pode, às vezes, prejudicar ali na questão da amamentação, ter dificuldade para cuidar daquela criança, excesso de sono ou pouco sono, né? Excesso na alimentação ou falta de apetite. Então, Apetite. exato, a depressão ela vai ser mais intensa e a tristeza mais intensa. Então, a gente sempre olha muito essa questão da intensidade, né? E a gente pode falar que as mulheres que já têm casos, já teve casos de depressão ou vem tratando, né, precisa de uma atenção mais especial. Não significa, eu tive depressão, então eu vou ter depressão pós-parto.
Não, é bom você cuidar, né? Você dar uma atenção especial. Agora, a gestação é que as mulheres estão passando por muito estresse ou situações de vulnerabilidade, de agressão, tende a sofrer depressão pós-parto, até por conta do cenário, né? Com Então, uma certeza. gravidez que não foi planejada, onde tem vulnerabilidade, agressão, as Uhum. chances de uma depressão pós-parto é maior, né? É. Então, agora, é assim, no dia a dia, né, da grávida, da gestante, a gente observa, né, na clínica, que a ansiedade, o estresse, né, ela atrapalha assim, por exemplo, transtornos alimentares como bulimia, anorexia, né, os transtornos obsessivos, né, compulsivo, obsessivo, que é o toque. Então, a gente, no dia a dia, justamente pela mulher ter problemas hormonais, é um enjoo, é um mal-estar, como você falou, é uma insônia, não dorme direito. Às vezes, problema. Minha filha, doutora Andréa Kamizaki, entrou. Um beijo. Hoje é aniversário dela. Parabéns, filhota. Um beijo. Então, por exemplo, como eu estava falando, né? Enjoo, mal-estar, essas coisas, tudo causa também um desconforto, causa estresse, né? A gente fica nervosa, irritada. Preocupações, né? Como tipo é, financeiros, você disse, agressões, né? É, brigas entre o casal, às vezes gestante, mãe solteira. Então, tudo Uhum. isso faz com que ela passe por esse nível de ansiedade e estresse, né? É muito comum. E também essa ansiedade e estresse, ela não só afeta o bebê, as emoções dela, afeta também, inclusive pode afetar a saúde física, né? Levando a uma pressão alta, né? E alguns outros transtornos. Então, falando nisso também, só aproveitando o gancho, Natália, nós estamos acabando de elaborar um e-book sobre como lidar com as emoções na gestante, justamente para a gente dar dicas para ela como que lida com as emoções do dia a dia, né? Aquelas baixa autoestima, o estado de estresse, nervosismo, tudo isso nós estamos formatando, terminando de elaborar esse e-book e nós vamos dá-las de presente para as Ótimo. grávidas lá dentro também tem a importância do pai na gestação, esse e-book, fala sobre a importância da música na gravidez, como que ela lida com as emoções, como que ela lida com a autoestima. Então, gente, esse mês nós vamos estar presenteando vocês com esse e-book, tá? Então, a partir da semana que vem já vai estar disponível. E aí, vocês, quem tem interesse, manda em receber, né? Contacta no direct, né, Bruna? E manda, né? Coloca o e-mail de vocês que a Bruninha vai mandar, tá bom? Tá? Para vocês. Esse e-book é gratuito e olha, vale a pena porque a gente vai exatamente orientar as grávidas, né? Porque quanto mais ela conseguir lidar com as emoções dela da melhor forma possível, né? Teremos uma criança mais saudável mentalmente falando, né? Sem dúvidas. Vamos solicitar o e-book, pessoal. Então, Acho que vamos isso embora. é mais que essencial nesse momento. O cenário que a gente vive, né, hoje também é muito propício para desenvolver uma ansiedade, um estresse, né, com as perspectivas aí que a gente tem, né, as preocupações também em relação a uma criança. Então, isso é mais que urgente, cuidar da sua saúde, né? Da saúde mental das mulheres grávidas, né? Que antes era tão pouco falado, né? Uhum. E eu acho que um Nessa ponto. época, Pode pode falar, colocar. eu acho.
Pode falar. Eu acho que tem um ponto aí também que a doutora Cristina colocou, que eu acho que é importante a questão, depois até eu ia colocar, não sei se eu já posso falar, mas eu vou Pode, já fica à vontade. adiantar, que é a questão de você ter esse apoio, que eu já disse, né? Ter alguém que você confie para abrir o coração, para poder falar das emoções. Você cuidar da sua autoestima, que ela colocou, né? Porque muitas vezes acontece essa mudança do corpo, que era algo que eu queria muito evidenciar, e eu tenho feito algumas leituras, e o quanto o corpo para a mulher é alvo de autoestima, né? A gente se sente muito afetada com a mudança, né, do corpo. Então, as mulheres grávidas sofrem com isso também. Então, aproveitar desse momento para valorizar o corpo também, tirar fotos para quem gosta, né, para guardar de lembrança, procurar se sentir bonita, curtir a gravidez de certa forma, porque é um momento único. Mesmo que você já tenha tido filho, a gente sabe que a gravidez vai ser sempre única, né? Sim, com certeza. Então, esse cuidado, né, toda a grávida tem que ter. E como você disse, nesse momento que nós estamos, né, vivenciando uma fase difícil, né, da doença, no mundo todo, e também, mesmo antes, né, nós estamos num momento de globalização, num momento que nós estamos muito, né, trabalhando muito, nós estamos muito conectados, voltado para o exterior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase, e não é só na gravidez, né? Eu acho que no dia a dia nós temos que aprender a nos conectar e fazermos reflexões, como é que está indo a nossa Isso. vida, como que nós estamos enfrentando o dia a dia, com as nossas mudanças, né? Com as coisas que vão acontecendo no dia a dia, como que nós estamos lidando com esses acontecimentos, como que as nossas emoções, os nossos sentimentos estão ficando, né? Então, isso é Uhum. uma reflexão muito importante para que a gente tenha, né, uma saúde mental. Não só a grávida, a gente está falando na gravidez porque interfere no outro serzinho, né, que está ali junto. E a grávida, além de ter todos esses transtornos externos, ela tem esses transtornos internos, né? Que nós já falamos, né? Todos os sintomas, Hormonais. tem essa gangorra hormonal, né? Então, aliás, essa elevação do hormônio, e com isso tem essas gangorras emocionais, né? Então, a grávida realmente ela fica muito mais sensível a ter estresse, a ter o baby blue, uma depressão pós-parto e até umas coisas mais severas. E isso é muito sério, né? É muito sério. Então, realmente as grávidas têm que tomar um pouco, tem que se voltar, tem que ser mais, tem que ser bem informada, né, para elas. Isso, porque até então era mais a saúde física, né, que se falava, né? Então todo esse cuidado, né, que a gente está colocando aqui, que não é só a questão física, mas a questão emocional é muito importante, extremamente Uhum, necessário, né? uhum. Acho que Então, teve um comentário aqui, doutora, a respeito de, por favor, fale sobre o corona na isso, gravidez, isso, né? é isso mesmo que eu ia comentar agora. Quem? Tem um vídeo falando. Quem que perguntou? Eu gosto de saber quem Havia perguntou. uma Aparecida Vilma, Bonde. Vilma. Então, Vilma Bonte, um beijo, obrigada por você estar aqui com a gente. Bruna Paulino, Vládia, um abraço, Vládia. Então, eu, inclusive, logo que saiu, doutora Natália, a coronavírus, eu procurei saber cientificamente inclusive, eu fiz um vídeo, Vilma, a respeito disso, sobre o coronavírus. Mas isso, Natália, foi logo no início né, da pandemia. Quando a grávida tem um problema virótico, por exemplo, uma gripe, um H1N1, normalmente esse vírus não atravessa a barreira placentária. Então, com isso, não afeta o bebê. O que a gente sabe
Desculpa. O que a gente sabe é que os sintomas que a grávida tem, aí o bebê sente. Por exemplo, se ela tem febre, a mãe vai ter taquicardia e o bebê vai sentir essa taquicardia, tá certo? Mas é isso. Agora, o vírus não atravessa a barreira placentária. Imagina-se que também o coronavírus comporte-se dessa forma, mas eu não posso afirmar porque não tem estudos. Pouco se sabe sobre esse vírus. Então, nós já sabemos que relatos na França que houve sim bebês que nasceram com esses sintomas logo que nasceu, depois de algumas horas, vieram e confirmou. Então, mas fica difícil, não se sabe se o bebê contraiu intraútero ou se foi em contato direto com a mãe. Então, me parece que na época teve 2 ou 3 casos na França e foi comentado a respeito disso. Então, estudos ainda não tem. O que a gente recomenda é que quando, né, a mulher está grávida, que ela redobre a atenção. Se nós estamos tendo que ficar em casa, nós temos que tomar todos esses cuidados, né, que orienta para que não dissemine o vírus e nem contraia o vírus, a grávida, ela tem que tomar esse cuidado, eu acho, em dobro, né? Então, para evitar que ela se contamine ou contraia esse tipo de infecção. Então, ela, de uma certa forma, o estresse, a baixa resistência, tudo isso faz com que nós contraímos vírus, né? O vírus, principalmente quando você tem baixa resistência, né? Estresse também. Agora, a grávida, ela já passa por isso, né? Ela já tem uma imunidade mais baixa, ela tem uma certa resistência um pouco mais baixa e ela, por esses problemas que nós já falamos, ela tem picos de estresse, picos de ansiedade. Então, ela fica muito mais susceptível, eu acredito, no meu ponto de vista, de contrair um vírus. Então, o cuidado dela, eu acho que tem que ser redobrado do que qualquer outra pessoa. E pegando para o lado psíquico, Vilma, falando um pouco do corona na gravidez, né? Eu acho que o cenário que a gente vê também, ele gera muito estresse, muita ansiedade por conta de tudo isso, né? O medo, às vezes o noticiário ali, você está assistindo sempre, ele às vezes pode gerar uma certa angústia, poxa, como que vai ser, né? Em meu parto, como que vai estar o hospital, como que vai ser depois? Então, esse cenário é um cenário de muito estresse, de muita ansiedade. Pode ser que tenha grávidas que vai lidar com isso de forma natural e bem, mas pode ser que tenha outras que vão ter mais dificuldade. E é importante que vocês saibam que cada uma vai lidar de uma forma e que é importante vocês identificarem as emoções, ter alguém para conversar e principalmente se vê que as informações a respeito estão muito negativas, né? Estão prejudicando, pare um pouco de ver, né? De assistir TV, o jornal que seja, e siga os cuidados médicos, né? Que já tem sido informado aí, que é ficar em casa, manter o distanciamento, né? Tudo isso é importante, né? Então, Muito obrigada. a respeito, né, que você está falando, vai assim, apenas para mais um adendozinho, que eu acho que as grávidas têm que, né, Natália, não é só as grávidas, nós também, nós temos que tomar muito cuidado, como você falou, né, com Uhum. as notícias, né, os noticiários. Então, eu acho importante a gente ver um noticiário, ver como que as coisas estão indo, mas cuidado, não fique extremamente ligado nisso, porque traz muita energia negativa e não adianta. Isso a gente acaba assimilando no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, né, Natália? E lá fica guardadinho, né? Então, é muito perigoso. Eu falo, eu tenho, assim, essas coisas que a gente assiste, né, toda hora. Então, muito cuidado, gente. Pega, assiste o que vocês querem assistir para vocês. Vocês têm que ter informações como está andando o mundo, como está caminhando a política, como está
caminhando a doença, né? Porém, não fique totalmente ligada, porque isso vai atrapalhar vocês, né? E dedica o tempo que está em casa para fazer as coisas que vocês gostam. Seja bordar, seja ler, vai se informar, Cuidar de si, né? vai Aquele cuidar de cuidado si. consigo. E aproveita o tempo, né, que tem, né? Porque a gente vive falando que não tem tempo, que não tem tempo, não é? E agora a gente tem mais tempo. Então, tem gente que fala, nossa, o dia não passa. Mas o outro já fala, nossa, eu estou assim, atarefadíssima, porque eu estou estudando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, gente, procura, né, nesse tempo que a gente está com mais tempo, a fazer coisas, atividades que vocês gostam. Desenvolver novas habilidades, se descobrir nesse momento, né? Talvez fazer um diário da gravidez, colocar ali os seus sentimentos para que você partilhe com o bebê ou com seu filho, filha no futuro. Tudo isso Sim, são sim. coisas muito construtivas, né? Acho que a Vilma também fez um comentário. Minha sobrinha está grávida de 5 meses e está muito apreensiva. Realmente, o momento é de apreensão, então acolha ela, né, Vilma? Por nós, né? Por mim, acredito que pela doutora Cristina. E ela não está Sim. sozinha, né? Sem dúvidas, ela não Uhum. está sozinha e ela tem que manter os cuidados, evitar tudo isso que a gente está colocando, ter alguém para partilhar sobre essa apreensão, né? Isso aí é muito Uhum. importante, principalmente nessa fase, gente, da gestação, ter um apoio com quem vocês possam contar, né? Hoje a gente está vivendo essa fase de distanciamento, mas tem pessoas que vocês convivem aí da família, né, de forma mais próxima. E a grávida precisa disso, principalmente depois, né, no pós-parto, né? Porque aí esse Sim, apoio vai se estender, né? sim. E o mais importante é não, como você disse, é não ficar isolada. Também não ficar assistindo esses noticiários, que senão vocês vão ficar assim muito nervosa, vocês não sabem até que ponto isso pode interferir, né, na saúde de vocês. Então, cuidado com isso. Dedica o seu tempo para outras coisas, desvie a sua atenção, faça as coisas com cuidado, porém desvie a sua atenção para as coisas que você gosta, né? Procura ler, procura meditar, né? Outra coisa muito importante é fazer um exercício físico, uma caminhada ao ar livre. Então, viu, uma sua sobrinha, diga para ela se ela estiver bem, se ela não tiver nenhuma contraindicação, vai fazer uma caminhada, né? Ajuda muito, né? Essa Ajuda atividade libera dentro hormônios. da sua capacidade, vai, porque libera hormônios, né? Do humor, né? A serotonina, a endorfina, e esses hormônios liberados vai fazer com que você melhore o seu estresse, né? Evita ter esses picos de ansiedade. E com isso você vai se sentir bem melhor. Procura meditar, né? Procura fazer yoga, procura ler coisas. Hoje tem muita coisa na internet, no YouTube, pessoas que falam coisas assim muito boas, né? Que nos ajudam muito. Então procura essas coisas para você poder ficar tranquila. São ferramentas, né, Natália? São ferramentas que a gente deve Isso. usar na nossa vida para a gente poder cada dia evoluir mais e evitar esse Uhum. estresse que a coisa está aí fora, mas nós temos que saber lidar com elas, né? Isso. E são ferramentas terapêuticas. É óbvio que não vai substituir um trabalho profissional, mas ajuda, né, na Sim, dimensão ali, no alívio dos sintomas ou do problema. Que sim, tudo que a gente está colocando aqui, eu acho que um dos objetivos meus, assim, quando eu fui construir o que a gente ia discutir aqui, né, o diálogo, é a questão de vocês se conhecerem, né, saber o que é saúde mental, saber o impacto, né, de quando você não está bem disso para você, para o bebê, para sua vida, e reconhecer, né, porque não é ruim e feio pedir ajuda, né? Ó, com conversar com o certeza. médico, né? Saber, olha, estou no meu limite.
É porque aí a gente entra lá naquilo que a gente estava falando no início, da mulher, do papel da mãe, que é ideal, né, que é construído, e que essa mãe não pode pedir socorro, não pode pedir ajuda, porque eu tenho que ser forte, porque eu tenho que dar conta, né, doutor? E isso, É, na é, verdade, acaba fazendo mal, destruindo a mulher, de certa forma, por dentro, adoecendo, né? Então, assim, o meu objetivo é vocês entenderem o que é saúde mental, a importância dela, de cultivar, porque se você não tem saúde mental, isso vai afetar o seu físico, né? A doutora Cristina colocou a questão da hipertensão, né? Então, um estresse vai gerar, assim, às vezes dores de cabeça, talvez aumento aí de vários sintomas. Então, isso vai te afetar de alguma forma. Então, você conhecer isso, saber identificar e saber o momento de pedir ajuda é muito importante. Seja procurando, né, o psicólogo para terapia, para rever, porque o que eu escuto muito de grávidas é que quando você está gerando uma vida, você entra em contato com muitos sentimentos. Inclusive, eu até citei aqui, com a relação que você tinha com a sua mãe, né? Então, isso pode gerar muitas emoções aí, a flor da pele, muita coisa, muitas histórias de vida, né? Às vezes coisas boas e às vezes coisas ruins, tristes, né? Que é difícil carregar sozinho. Então, assim, entender esse limite aí, né? E entender que não é fraqueza, que não é, eu não estou sendo uma boa mãe, né? É uma coisa que eu falo muito para as mães: o seu filho precisa de você, do jeito que você é, né? Porque às vezes a mãe fica cheia de culpa, de cobrança. Então, o seu bebê está dentro da barriga e ele precisa de você. Quanto mais você cuidar de você, melhor ele vai se sentir, né? Então, acho é, isso muito importante também. Pode. com certeza. Tem um ditado, né? Shakespeare falava, né? Que falar das dores da alma, né? Quando você fala, você alivia as dores da alma, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre fui muito adepta na minha vida eu acho assim, dentro do meu consultório, né? Eu falo que é um laboratório humano maravilhoso, 40 e poucos anos trabalhando assim, e eu sinto que quando as pessoas falam das suas dores, né? Falam daquilo que ela está passando, mesmo que a gente não consegue ajudá-las, elas saem diferentes, né? Elas saem aliviadas. E quando você está falando do seu problema, quando você está falando daquilo que está te afetando, muitas vezes também, à medida que vai falando, ela mesmo vai enxergando a própria solução. Então, eu sou muito adepta a tratamentos com psicólogos, com psicoterapeutas, entendeu? Porque o ser humano, ele tem essa capacidade de evoluir. Só que, como eu sempre digo, quando você está doente, né, você está com uma dor de garganta, você procura quem? O médico. Quando você está com um problema espiritual, você procura quem? O padre. E quando você está com um problema emocional, mental, a gente procura quem? Um psicoterapeuta, uma psicóloga para nos ajudar, entendeu? Então, antigamente não existia esse ramo, né? Era o padre, o médico, É, né? Hoje não, hoje nós temos um nutricionista que nos ajuda a ter uma alimentação boa. Hoje tem o lado espiritual, pastor, padre, outras pessoas que nos orientam, né? E hoje tem psicólogas, psicoterapeutas. Então, uma mãe que estiver enfrentando, achando que está passando por uma fase de muito estresse, muito nervoso, ou coisas assim, eu acho que vale a pena pedir ajuda para uma psicóloga, para uma psicoterapeuta. E eu continuo falando isso e batendo nessa mesma tecla, porque eu acho muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então, o reflexo para o bebê, semana que vem nós vamos conversar com a doutora Elisa, mas existe os reflexos para o bebê, né? Então, eu acho que nós temos que cuidar realmente da nossa saúde mental. E falando assim, mais uma vez,
Eu estou oferecendo, nós estamos, doutora, me permita, nós estamos terminando de Claro. elaborar o nosso e-book, Como Lidar com as Emoções na Gravidez. É um e-book que fala da autoestima, fala do medo da gravidez, fala como que a importância do pai na gravidez, como que a música é importante, tudo isso para nós sabermos como lidamos com as nossas emoções na gravidez. Então, quem tiver interesse, ele é gratuito, nós estamos oferecendo gratuitamente. Vocês mandam de direct e a Bruninha deixa um e-mail que a Bruna vai enviar para eles, né? Então, doutora, Ah, mais alguma? eu quero falar mais um pouquinho. A Pois Raquel, um não, nossa. abraço, Raquel. A Raquel colocou aqui, ó, olhar para esse período e suas restrições como uma oportunidade de vivenciar a gestação com mais calma e mais contato consigo e com o bebê. Muito bacana, né? Parabéns, É parabéns. ótimo. É uma oportunidade mesmo de introspecção, né? De vivenciar esse momento único, né? Aí, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Obrigada, Vilma, um abraço. A Marina. Marina, muito obrigada. Eu queria Raquel, obrigada. indicar, na verdade, alguns filmes, né? Eu até estava olhando Sim. aqui, procurando, que eu não conseguia achar uma outra planilha que eu tinha feito, que é um filme que está aí na Netflix, que fala um pouco das diferenças, né? Das mães, né? Cada mãe é de um jeito, reage de uma forma à situação. Que é um filme, ele é um pouquinho antigo, ele é de 2012. O nome dele é O que Esperar Quando Você Está Esperando. É uma Ah, tá. comédia, mas é Aham. muito legal, porque ele vai mostrar várias mulheres e a forma com que cada um encarou, vivenciou a gestação. E aí eu quero Uhum. muito que vocês assistam com esse olhar que a gente conversou aqui sobre aquela mãe idealizada, né? E aquela mãe real, né? Que a gente não pode esquecer disso. Outro documentário também que a gente tem é o Renascimento do Parto e o Começo da Vida, né? Que é um Uhum. dos famosos aí, que eu Uhum. acho bem legal, né? Às vezes Uhum. quem está em casa, né, tá mais assim, distanciado, dá para perder um tempinho aí assistindo esses filmes porque valem a pena. Você podia repetir, então, só para elas, né? O O documentário, que né? esperar quando você está esperando, né? É um deles, né? Isso. É um E o filme renascimento. esse, O Renascimento do Parto e o Começo da Vida. O Começo da Vida é um documentário também, é lindo, né? Ele vai falar e traçar, né, o desenvolvimento da criança também, não vai falar só da gestação. Então, são conteúdos, né, para enriquecer esse momento, para trazer é, um outro lado também, uma visão diferente, né? E eu quero me Com colocar à certeza. disposição também, se ficou alguma dúvida, né, a respeito de Uhum. alguma coisa, né, se alguém quiser comentar, né, eu acho que é muito válido esse tipo de live, né, fazer esse tipo de construção aí. Eu costumo falar que a gente construi pontes, né, de conhecimento. E eu acho que é enriquecedor, né, para quem está aí com a gente, está assistindo, está participando, Com certeza, né? né? Não só para quem também está participando, para nós também, né? Sempre a gente aprende um pouquinho. E, Natália, se alguém tiver mais alguma outra pergunta, coisa assim, depois pode mandar para a gente e nós respondemos. Quem sabe nós ainda vamos fazer mais lives juntos, né, doutora? É, E eu queria muito, vamos. muito agradecer você, né, de você ter trazido tanto conhecimento para nós, ter aceito o nosso convite. Agradeço todo mundo que entrou na nossa sala e está conosco aí, né, nessa noite, buscando mais conhecimento, participando com a gente. Meninas, muito, muito obrigada a todos. E mais alguma observação que você queira fazer, Natália?
Não, eu quero agradecer, né, a senhora pelo convite, né, agradecer o pessoal que está participando. Para mim é muito gratificante, é uma coisa que eu gosto e agradeço mesmo pela confiança, né, pela partilha aí de conhecimento. É muito rico. Muito obrigada, viu? Um abraço, né? Nós estamos em distanciamento, né? Eu costumo até fazer É, assim, né? Um abraço, né? muito Sintam-se. obrigada, gente. Um abraço. E eu queria convidá-las. Olha, nós estamos nessa maratona todas as quintas-feiras, né? Na quarta a gente traz um videozinho falando a respeito. Quer dizer, o mês todo vai ser sobre a saúde mental da gestante. Semana que vem nós vamos estar com a doutora Elisa Maganha, é uma psicopedagoga. Depois nós vamos estar na outra semana com a doutora Daniela, nutricionista, falando também um pouco sobre a alimentação. E, por fim, um grande mestre, que é o doutor Vander, é um grande psicanalista, que também vai falar da importância, né, do pai nessa fase para ajudar a grávida na saúde mental. Então, mãezinhas, chama o papai também. É importante, né, que o companheiro, o marido também assista essas coisas, né? Porque muitas vezes eles acham que é frescura, É só né? para Isso não mulher, né? sabe, isso é só coisa para mulher. E não, além dela sofrer com as interferências hormonais e com as coisas físicas, que é mal-estar, enjoo, dor na costa toda hora fazendo xixi, e aquela coisa toda, né? Então, isso leva a gente a ficar estressada mesmo, leva a gente a ficar ansiosa. Então, se o pai estiver participando junto, né, ajudando no dia a dia, ajudando nos enxovais, ajudando na parte financeira, falando sobre como vai ser o parto, que vai estar lá, é de uma importância muito grande. Isso nós também vamos falar a respeito disso. Nasce uma mãe, né? E nasce um pai também. O pai também deve contribuir com esse desejo aí que a mulher faz da criança. O pai também tem a sua contribuição. Deixaram um comentário para mim, doutora Cristina, pedindo para deixar a live gravada no seu Instagram, porque teve pessoas que queriam participar e não conseguiu. Aí depois eles vão assistir, tá bom? Que bom, a Bruna vai, né? Além de colocar no Instagram, meus trabalhos estão também nas redes sociais, né? Eu tenho Ótimo. Gravidez Consciente e eu Uhum, também tenho no YouTube. Então, as lives todas uhum. as os nossos vídeos, né, estão no YouTube. Então, a Bruninha vai ficar aqui, né, Bruna? No Instagram, na nossa live, no nosso stories, e depois ela vai passar para quem quiser assistir semana que vem, outro dia que tiver tempo, vai ficar salvo no YouTube, tá? Tá Viu? ótimo. Então, Vou gente, avisar. mais Obrigada. uma Um vez, muito abraço. obrigada, boa noite, ficam com Deus.